Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Paulo Perpétuo, com o tema Conhecimento de si mesmo. Rádio e TV Fraternal, paz e equilíbrio para a sua vida. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos aqueles que nos acompanham. O nosso agradecimento, em primeiro lugar, a Deus por estarmos aqui mais uma vez, nesse ambiente extremamente saudável, onde se fala a respeito das verdades divinas, dos ensinamentos de Jesus, das verdades da doutrina dos Espíritos. Então, uma alegria muito grande estar aqui na Rádio e TV Fraternal e poder conversar com todos vocês no momento em que cada um puder acessar a nossa conversa, compartilhar do tema que nós vamos desenvolver na noite de hoje. O nosso tema hoje é conhecimento de si mesmo. Parece que é um tema, às vezes, muito simples, porque será que eu não me conheço? Será que é preciso que alguém me ensine a me conhecer? E nós vamos encontrar isso lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, onde Kardec pergunta aos espíritos qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E os espíritos são taxativos, numa resposta muito simples, como na maioria das vezes. É porque nós, encarnados, adoramos complicar. Porém, os espíritos, eles sabem ser sucintos e diretos nas suas respostas. Então, qual a melhor maneira do homem se melhorar nesta vida e de resistir às tentações do mal? E a resposta dos espíritos é: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E aí nós sabemos quem é esse sábio. Essa frase ficou famosa como sendo de Sócrates, mas na realidade essa frase está escrita lá no oráculo de Delfos, na antiga Grécia, né? Onde nós encontramos logo no portal da entrada. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Mas até aí Kardec não fica satisfeito com a resposta dos espíritos. Ele diz, tá ok, isso eu sei, se nós nos conhecermos, teremos muito mais chance de sabermos quem somos, onde estamos, por que estamos aqui. Mas como eu posso conseguir isso? O conhecimento de mim mesmo. Quem responde a essa pergunta no Livro dos Espíritos é Santo Agostinho. E Santo Agostinho responde dessa maneira: fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao final do dia, interrogava minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever comigo ou com ninguém, e se ninguém tivera motivo de queixa sobre mim. Olha só, todos os dias fazemos aquilo que nós hoje conhecemos como um inventário moral. Como é que foi o nosso dia? Vamos pensar desde o momento em que nós acordamos, quais foram os nossos primeiros pensamentos, quais as atitudes que nós tivemos, como recebemos aos nossos irmãos, como passamos diante de alguma dificuldade que possa ter acontecido no nosso dia. Fomos pacientes, fomos tolerantes, fizemos tudo certo, não desrespeitamos ninguém, não respondemos mal, não tivemos maus pensamentos. Como vocês veem, não são pequenas nem poucas as perguntas quando nós vamos fazer um inventário de como foi o nosso dia. E Santo Agostinho continua dizendo, foi assim que cheguei a me conhecer e ver que em mim algo precisava de reforma. Então, se nós pensarmos, nenhum de nós encarnados nesse planeta escola chamado Terra, somos perfeitos. O que seria a perfeição? A perfeição absoluta, como nós sabemos, é Deus. Todos os demais espíritos encarnados, todos os demais espíritos pertencentes à Terra. Porque na Terra nós temos espíritos encarnados e aqueles desencarnados que a rodeiam. Todos esses guardam algum tipo de imperfeição. Perfeição, perfecto, significa
aquele que é completo, aquele que está acabado, terminado, pronto. E nós não somos ainda assim, nós somos seres ainda em construção. Em algumas coisas nós já estamos prontos, algumas coisas nós já aprendemos, já colocamos em prática. Todos os dias podemos ser desafiados, porque é um aprendizado adquirido. Em outras, nós ainda estamos iniciando esse aprendizado. Ou seja, essas precisam de melhoramento, essas precisam de reforma. E existem aquelas das quais nós sequer iniciamos as primeiras letras. Então, essas nós precisamos estudar com mais afinco. Sendo esse nosso planeta um planeta de provas e expiações, um planeta escola, todos os dias nós temos a oportunidade de aprender com os outros, de aprender conosco mesmo, de aprender com os nossos próprios erros. Mas para isso precisa haver uma disposição. Então, Santo Agostinho nos dá o caminho. Olha, todos os dias eu fazia assim na Terra. Nós podemos seguir por esse caminho, sabe, até para a gente saber de que maneira e quais as perguntas que nós iremos dirigir a nós mesmos. Como ele diz ali, eu dirigia a mim perguntas que só tivessem como resposta sim ou não, que não existisse forma de argumentação. Porque pensa bem, quando nós colocamos perguntas para nós mesmos, como está o meu comportamento? Como está a minha paciência? Eu tenho sido honesto dentro do meu trabalho? Eu tenho sido honesto e amoroso dentro da minha família? Essas perguntas elas só podem ter a resposta de sim ou não. Porque quando, na hora de responder uma dessas perguntas, eu digo, olha, sim, será que eu tenho sido avarento? Bem, vamos pensar. De vez em quando eu penso em guardar, pensando nos meus filhos. Quando você entra com qualquer tipo de argumentação, você está dando a oportunidade de mentir a si mesmo. Você está dando a oportunidade de enganar a si próprio. Então, nós, como seres humanos, que temos uma coisa chamada livre-arbítrio, nós aprendemos a manipular a nós mesmos de acordo com os nossos desejos, de acordo com as nossas paixões. E quando a gente vai no Livro dos Espíritos, aliás, no Evangelho, e a gente pergunta, tá, como é que se identifica o verdadeiro espírita? Primeiro, que o amigo espiritual diz assim, o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita são a mesma pessoa. E eles são identificáveis pelo esforço que fazem para domar as suas más inclinações. Então, percebe, quando nós fazemos perguntas claras, nítidas, sinceras, as respostas são sempre sim ou não. E uma outra pergunta que Santo Agostinho fala, pergunte a Deus se hoje fosse dada a oportunidade de eu deixar o planeta Terra e encerrar essa minha passagem, essa minha encarnação, eu me envergonharia diante do Pai Supremo da vida? Ou diante dele eu me rejubilaria por tudo aquilo que eu fiz? Ou seja, é uma análise sobre o legado que eu venho deixando dia a dia. Porque o nosso legado ele se constrói, assim como a nossa elevação espiritual. Não é uma coisa nascida pronta. Então, todos os dias eu dou um passo na minha melhora espiritual, no meu crescimento. Não só espiritual, temos que pensar no crescimento intelectual. Porque nós somos como um anjo, né, com duas asas. Uma das asas é a do espírito, a outra do intelecto. Então, se dedicarmos toda a nossa existência apenas ao intelecto, nós vamos ficar como um anjo manco, só com uma asa forte e saudável, enquanto a outra asa se encontra deficitária. Então, na busca desse conhecimento, é necessário que a gente busque todo tipo de conhecimento. Dizem que a frase mais famosa de Sócrates era que o que mais sei é que nada sei. Mas, na verdade, ele nunca disse que nada sabia. É por isso que a gente tem que buscar o conhecimento. Lá nesse oráculo de Delfos, muitas pessoas buscavam o oráculo para saber sobre verdades, sobre previsões, sobre profecias. E ali existiam as pitonisas, uma espécie de semideusas que traziam essas verdades a quem buscasse. E um amigo de Sócrates, chamado Querofonte, ele esteve lá no oráculo de Delfos e perguntou a elas quem era a pessoa mais inteligente, com mais conhecimento na face da Terra.
E a pitonisa respondeu a ele, Sócrates. E, logicamente, como um bom amigo, espalhou essa notícia para todo mundo. E quando essa notícia chegou até Sócrates, Sócrates parou, pensou e se sentiu incomodado com essa informação, de que ele era a pessoa que detinha mais conhecimento na face da Terra. E ele resolveu fazer uma experiência. E qual a experiência que ele fez? Ele foi conversar com um político muito conhecido da época. E chegou nesse político e perguntou, o senhor entende tudo de política? Ele respondeu que sim. Ele falou, e se eu lhe perguntar se o senhor entende de arte? Tudo. O que você imaginar de artes, eu entendo. Artes cênicas, musical, tudo, escultura. E sobre filosofia? Sobre filosofia eu posso recitar para você todos os filósofos. Sócrates saiu e foi conversar com um artesão. Ô, meu amigo, você é um dos maiores artesãos que nós temos aqui em Atenas. Você entende mesmo de arte? Entendo, de todo tipo de arte. Aí se eu perguntar a você sobre filosofia, não, entendo também. Eu conheço muito bem os meandros da filosofia, os filósofos, os pensamentos. E sobre política? Política, então, eu sou um estudioso. E aí ele foi conversar com um general do exército grego. E perguntou a esse general, sei que o senhor é um grande estrategista, que já venceu diversas batalhas. Ou seja, o senhor é um homem das armas. Mas e na política, como o senhor é? E esse homem se rebelou, dizendo que na política ele seria melhor que todos os outros políticos da região. Ele falou, mas e na filosofia, o senhor conhece? Como que alguém das armas não conheceria filosofia? E quanto às artes, não, mas além da arte da guerra, eu conheço todo tipo de arte. E a partir disso, Sócrates chegou à conclusão de que a pitonisa e o oráculo de Delfos estavam com a razão. Mas a frase dele é, dentre todos os homens que eu estudei, eu cheguei à conclusão de que realmente eu sou o de maior conhecimento, porque eu sou o único que sabe aquilo que não sabe. Então, essa é a frase verdadeira. Sócrates sabia muito. Ele nunca disse nada a saber, mas ele disse que ele tinha muito a aprender ainda. E ele tinha essa consciência. Portanto, buscar o conhecimento de nós mesmos é isso. É ter a consciência dos nossos pontos falhos. Como é que nós somos capazes disso? Existe uma figura de linguagem que a gente fala, façamos uma viagem para dentro de nós mesmos. E lá nós encontraremos coisas boas, não muito boas, algumas coisas ruins que nós não gostaríamos nem que os outros soubessem, mas que só nós somos capazes de identificar. Porque quando na sociedade nós demonstramos aquilo que nós queremos, a sociedade permite que nós usemos as máscaras que nós escolhemos, a máscara do homem honesto, probo, paciente, cristão, aquele que ajuda todo mundo. E às vezes nós só nos revelamos quando nós estamos sozinhos. Então, nessa viagem interior, nós vamos encontrar tudo isso, coisas que só nós podemos identificar. A partir do momento que nós as identificamos, vamos catalogá-las. Quais são as coisas boas e positivas que eu tenho? Essas eu não perco mais. Porque tudo aquilo que é conquistado pelo Espírito, ele não perde. O Espírito, ele não volta para trás. Então, o que ele aprendeu continua guardado no seu perispírito, no seu íntimo. Agora, as outras que precisam ser modificadas, nós precisamos fazer um trabalho. O primeiro trabalho já foi feito. Já adquirimos o conhecimento, já sabemos o que é que nós precisamos mudar. Mas agora vem a segunda parte. Quanto é que nós estamos dispostos a aprender? Como está a nossa disponibilidade de lutar para reverter aquilo que não está muito bom e para melhorar aquilo que ainda nós não sabemos fazer? Então aí entra a parte do aprendizado. Tenho que estar disposto, me entregar de corpo e alma, porque como diz Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, se nós dedicamos tanto tempo ao nosso crescimento material, buscando termos um conforto e um momento de descanso ao final da vida, por que não nos dedicarmos com o mesmo fervor pelo nosso crescimento espiritual, para também adquirirmos o repouso espiritual necessário ao fim dessa existência? Eu retornei para a pátria espiritual
um pouquinho melhor do que quando eu cheguei na Terra, quando eu reencarnei. Então é esse o grande sentimento e o grande objetivo que nós devemos ter. Então Santo Agostinho termina dizendo assim: o conhecimento é, portanto, a chave do progresso individual. Mas será que eu não posso me sabotar? É isso que diz na lição. Santo Agostinho fala assim: é difícil por quê? Porque em determinado momento o meu amor próprio pode falar mais alto. E eu posso acabar por sabotar toda a minha boa vontade de me melhorar. E aí Santo Agostinho diz assim: ouça seus familiares, ouça os seus amigos, ouça os seus inimigos, porque esses são, sim, os maiores benfeitores que Deus coloca no nosso caminho. Porque não sairá da boca de um inimigo um falso elogio diante de um erro e defeito que você possa ter ou cometer. Então, nós precisamos aprender a ouvir, como diz um ditado antigo, né? A voz do povo é a voz de Deus. Nós precisamos ouvir aqueles que convivem conosco ou que pelo menos nos conhecem de alguma maneira, de vista, ouviram falar de nós, trabalharam com a gente, ouviram uma palestra, sabe? Então, nós precisamos ouvir essas pessoas. Elas são a forma segura de nós não nos deixarmos enganar. E, principalmente, ouvirmos a voz de Deus, para que a gente não se classifique entre os melhores desse mundo, dessa existência, mas também, principalmente, para que a gente não se desclassifique. O conhecimento de si mesmo, ele é muito importante por isso. Normalmente as pessoas falam desse tema apenas falando: precisamos descobrir todos os nossos erros, defeitos. Não, mas e tudo aquilo de bom que nós já temos? E aquilo que, como diz Hermance Dufour, aprenderemos a trabalhar o positivo existente em cada um. Aquilo precisa ser cada vez mais trabalhado. É como um copo de água suja, cheio de barro, nós vamos jogando água limpa, até o momento que não existe mais sujeira dentro do copo. A água se torna limpa, cristalina, potável, e nós podemos matar a nossa sede. Mas para isso é necessário um trabalho diário. E depois desse trabalho feito, aí chega o momento da decisão. Identifiquei quais são meus erros, defeitos e virtudes. Agora eu preciso tomar uma decisão para modificar aquilo que não está bom. E a decisão, ela é a parte final de um duelo. Um duelo de quem? Meu comigo mesmo. É nesse momento que uma das partes existentes em mim vencerá a outra. E como diz a história, né? Quando o aluno pergunta lá para o seu mestre, professor: mestre, tenho dentro de mim 2 cães. Um é alegre, brincalhão, fiel, leal, e o outro é ignorante, é agressivo, morde todo mundo que se aproxima. Qual deles vencerá essa luta? E o mestre diz com toda simplicidade: aquele que você alimentar mais. Assim se dá o momento da decisão. Nesse momento da decisão, eu posso sair vencedor ou vencido. A história do anjinho e do diabinho, vamos dizer assim, um dizendo para você o que é certo, que essa é a voz da nossa consciência, e o outro dizendo aquilo que a nossa paixão, as nossas paixões gostariam de ouvir. Não, continua assim mesmo. Nós temos muito tempo. Vocês espíritas não dizem que nós somos eternos? Por que se preocupar com isso agora? Daqui a alguns anos, numa próxima encarnação, nós nos melhoramos, mas nós não podemos pensar dessa maneira. Estamos num momento de transição planetária, saindo de um planeta de expiações e provas, onde a dor ainda é muito grande, onde o mal ainda tenta prevalecer, apesar da dificuldade que o próprio mal tem disso, porque as pessoas estão se melhorando dia a dia. Mas estamos indo para um mundo de regeneração, onde o mal não tem mais vez. E talvez não retornemos à Terra antes dessa transição total. Então, quando nós voltarmos, se quisermos voltar a um mundo de regeneração, nós precisamos ter nos regenerado. Esse esforço precisa ser agora. Hoje é o dia, a hora é agora, o passado já foi, o amanhã ainda não chegou, mas o amanhã está sendo construído nesse momento.
Por isso que é tão importante não deixarmos para depois essa mudança que nós precisamos fazer em nós mesmos. E para isso, o que é que nós recebemos? Nós temos um cardápio de portas que é colocado na nossa frente. Nessas portas nós encontramos as coisas espirituais, as coisas materiais, aquilo que brilha como ouro e chama a nossa atenção. Então nós encontramos tudo aquilo que pode existir para que nós nos aproveitemos no nosso crescimento. Agora, quem escolhe a porta que nós vamos abrir somos nós. Porém, a partir do momento da escolha feita, o universo nos dá a chave e fala, agora é com você. Se a nossa escolha foi mal feita, se a nossa escolha foi pensando apenas no nosso conforto material, nessa vida passageira, nesse momento pelo qual nós estamos passando, receberemos de acordo com a porta que nós escolhemos. Receberemos os bens materiais e teremos que nos dar por felizes, como diz Jesus no Evangelho, porque já recebeste aqui tudo aquilo que pediste. Então não há nada mais esperando por você. Por isso que é tão importante a gente saber o que pedir, o que desejar. Tem um ditado que diz assim, cuidado com os seus desejos, eles podem se realizar. E o ensinamento de André Luiz, acho que é no livro Sinal Verde, ele diz assim, agradeça a Deus por aquele pedido de 20 anos atrás não ter sido atendido. Porque conforme nós vamos crescendo, ganhando idade, ganhando experiência, estudando, buscando os conhecimentos no Evangelho, na doutrina, nós vamos tendo uma visão muito melhor do que é importante e do que não é importante. O que devemos pedir e o que não devemos pedir. O que devemos desejar e o que não devemos desejar. O que é o ouro do tolo e o que é o ouro de verdade. E nós aprendemos que o ouro de verdade está ali, bem guardadinho, bem ensinado, dentro do Evangelho. Então precisamos nos dedicar a esse estudo sagrado, para que a gente, ao escolher a porta, mesmo que seja uma porta errada, nós tenhamos a condição de rapidamente identificar e sair pela mesma porta que entramos. Muitas pessoas, às vezes, ao se descobrirem num caminho errado, ao se descobrirem numa escolha que só lhe trouxe infelicidade, que lhe trouxe confusão, caos na sua vida e na vida de outras pessoas, pensam que devem seguir naquele caminho até o fim, apenas por terem feito a escolha errada. E não é assim que funciona. Nós temos todo o direito de abandonar uma escolha errada e retomar o caminho. Como é que a gente faz isso? Tem uma música do Gabriel Pensador que fala assim, para quem sabe olhar para trás, nenhuma estrada é sem saída. Então a gente volta pela mesma rua que a gente entrou e ao chegar de novo na porta, a gente faz uma escolha agora muito mais pensada, pesando o bem e o mal, pesando os prós e os contras, mas olhando de uma maneira espiritual e não pesando de uma maneira material. Então é como se Deus nos alertasse, eu vou lhe conceder essa dádiva, eu vou lhe conceder esse desejo, mas é necessário que você responda a si próprio. Você precisa disso? Você merece isso? Você está preparado para ter ou ser isso? E quais seriam as nossas respostas diante desses questionamentos de Deus? Seria como Emmanuel costuma falar para nós, seria a resposta daqueles que são filhos da luz, digno de serem chamados herdeiros de Deus, como nos diz Paulo de Tarso, pois sois herdeiros do Pai. Se sois filhos, sois herdeiros. Numa outra carta ele diz assim, porque sois cooperadores de Deus. Ou seja, tudo aquilo que existe nesse mundo que nós podemos ver, tocar, apreciar, usufruir, tudo isso nos pertence por herança. Tem até uma história engraçada do Divaldo. A primeira vez que o Divaldo foi fazer uma palestra em outro país, era um lugar de muito frio, tinha muita neve. E Divaldo se aproximou da janela, ficou admirando aquela neve toda, e Joana de Ângeles, com muito bom humor, se aproximou dele e falou, lindo, né? Ele falou, sim, muito lindo, nunca pensei que fosse tão bonito. Ela falou assim para ele, e é seu? Ele, como assim? Ela falou, é tudo seu.
Mas como meu? Sim, você não é herdeiro de Deus? Tu fala, sim, sou herdeiro de Deus. E ele quis usar do mesmo humor com Joana e falou, tá bom, então quando é que eu tomo posse da minha herdade? Ela falou, assim que o pai morrer. Como Deus é eterno, Deus é imutável, Deus está sempre conosco, nós já somos donos e já tomamos posse, desde que isso já existe esse sentimento dentro do nosso coração. Eu acho que muitos devem se lembrar do aquele cantor português Roberto Leal. Ele escreveu um livro, há muitos anos atrás eu li esse livro, chamado As Minhas Montanhas. E eu lembro que quando eu li esse livro eu gostei muito, porque eu percebi que todos nós temos as nossas montanhas. Montanhas que temos que escalar, montanhas que temos que ultrapassar, e somos capazes de fazer tudo isso. E nesse livro, num determinado momento, ele conta que ele trabalhava o dia inteiro como feirante, e quando chegava à noite, ele ia até a barbearia do seu pai. E aí ele diz assim, apesar da quantidade pequena de clientes, eu pegava uma vassoura e varria toda a barbearia. Não só para ajudar o meu pai, mas para sentir que aquilo era um pouquinho meu. A gente vê uma passagem boba, alguém contando o que fazia num local, um ambiente comum, sabe, onde todos convivem. Nós somos donos do universo. Nós somos herdeiros de Deus. Quando é que nós pegamos a vassoura para limpar, ajudar a limpar o nosso planeta? Ajudar a limpar o local onde nós vivemos? Limpar da sujeira? Não, limpar da sujeira espiritual. Quando é que nós nos encontramos com amigos do coração e não permitimos que a conversa desvie para falar mal de alguém, para falar sobre as dores e sofrimentos, sobre os acidentes que acontecem? Quando é que o nosso verbo é um verbo que eleva o coração de alguém que vem conversar conosco? Ou nós estamos sempre voltados para o caos? É o caos que importa, é o caos que impera. Então isso faz parte dessa viagem interior que nós fizemos num determinado momento. E encontramos ali esse nosso pequeno defeito de falar mal das pessoas, de meter o pau em tudo aquilo que a gente encontra, de dizer que tudo está ruim, que tudo poderia ser melhor, quando nós temos a oportunidade de dizer, meu amigo, meu irmão, tudo está melhorando dia a dia. E isso não é palavras ao vento para dizer, não vou falar mal, vou falar bem, mesmo estando ruim. Não, é porque realmente as coisas estão melhorando. Só que às vezes nós não nos apercebemos, porque o mal faz muito mais barulho do que o bem. Então esse é o momento de nós levantarmos a bandeira do amor, a bandeira da paz, a bandeira da compreensão, a bandeira da humildade. Onde é que nós encontramos tudo isso? Dentro de nós. Dentro desse coração que bate aqui hoje encarnado, mas que num momento da existência precisou parar, sentar, definir durante um planejamento reencarnatório como seria a sua existência nesse momento, nesse planeta, nesse país. Então, isso é conhecer a si próprio, identificar as coisas boas, identificar as coisas ruins e fazer o possível para melhorá-las. Diz uma história que um dia um professor notou que o seu aluno estava muito cabisbaixo, muito chateado. E aí ele foi perguntar para esse aluno o que é que está acontecendo. Esse aluno disse para ele, professor, eu sou muito burro, eu não tenho valor nenhum, eu não consigo aprender as coisas que os outros tentam me ensinar, até mesmo na minha casa. Meus pais me apontam como o mais burro de todos os irmãos. Eu não tenho nenhum valor. Esse professor, ele ficou muito chateado com aquilo que ele ouviu. Ele ficou entristecido mesmo. E aí ele falou para esse aluno, olha, vamos fazer o seguinte, esse é o meu anel de formatura. Pega o meu anel, vai até a cidade e venda esse anel por 10 dinheiros, porque eu preciso pagar uma dívida. Mas não venda por menos de 10 dinheiros. E assim o garoto fez. Pegou o anel, subiu no cavalo do professor, foi até a cidade, chegou na barbearia e falou, olha, o senhor não quer comprar o anel do professor?
o professor tem que pagar uma dívida. O barbeiro olhou e falou, bom, eu pago 2 dinheiros. Falou, não, como não posso vender por 2 dinheiros? E aí ele foi até a mercearia, conversou com o dono da mercearia, falou, o senhor não gostaria de comprar esse anel do professor? Ele está passando por dificuldade. Eu falei, olha, eu posso te pagar 3 dinheiros. Falei, não, de jeito nenhum. E aí ele foi a um outro comércio da cidade. Esse comércio, o dono era um amigo do professor. Ele falou, olha, como eu sou muito amigo dele, eu posso te pagar até 6 dinheiros. Aí ele falou, não posso. Pegou o cavalo e voltou para a escola com um pensamento pior ainda. Nem para isso eu sirvo. O professor me deu uma missão fácil e eu não consegui realizá-la. E aí chegou e falou, olha, professor, como eu disse para o senhor, eu realmente sou muito burro, eu não sirvo para nada. Eu não consegui vender o seu anel. Aí o professor falou, vamos fazer de novo, vamos tentar mais uma vez. Pega o meu anel agora, volta na cidade, só que você vai naquele ourives que tem ao lado do açougue. Chega lá e fala para ele, quanto o senhor pode dar no anel do professor? Mas não o venda por menos de 30 mil dinheiros. E o aluno falou, professor, além de tudo, está ficando louco, ninguém pagou 10 dinheiro, não é para vender por menos de 30 mil. E ele fez assim, voltou para a cidade, se apresentou ao ourives, apresentou o anel do professor, o ourives olhou, analisou, falou, olha, menino, diga ao professor que assim, pego de surpresa, eu só posso pagar 20 mil dinheiros. Mas se ele me der alguns dias, eu consigo pagar até 40 mil dinheiros. E aí ele não vendeu, voltou correndo para o professor e contou o ocorrido. E aí o professor disse a ele, nunca permita que quem não te conhece dite qual é o seu valor. Só nós somos capazes de conhecer o valor que nós temos. Não podemos permitir que o mundo, que pessoas estranhas, que não convivem conosco, que não nos conhecem, deem a nós o valor que elas acham que nós temos. Somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Já aprendemos com Santo Agostinho a fazer o nosso inventário moral. Se hoje ainda não estamos satisfeitos com o momento que nós nos encontramos com a pessoa que nós somos, vamos dar a nós mais um pouco de tempo. Vamos buscar um pouco mais de conhecimento de nós mesmos. E com certeza, no dia de amanhã, encontraremos conosco, mas do tamanho que nós somos verdadeiramente, com o valor que nós temos verdadeiramente. Deus não cria e não faz nada inútil. Não seríamos nós os primeiros a desmentir essa possibilidade toda que Deus colocou dentro de cada um de nós. Que Ele esteja conosco, que Ele esteja nos nossos lares, com os nossos familiares, e que nós possamos estar juntos numa nova oportunidade. Fiquem todos com Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.